Mário César Lugarinho é professor associado da Universidade de São Paulo na área de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. É pesquisador associado do Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa e do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa da Universidade do Porto. Com outros pesquisadores, fundou em junho de 2001 a Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. É autor de livros em Portugal e no Brasil, publicou também artigos em revistas especializadas e capítulos de livros no Brasil e no exterior. Mário Lugarinho é especialista na área de letras, destaque para os estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, estudos pós-coloniais, estudos culturais e estudos queer. Watinta Bafazi, Watintim Bogoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education. Estão a ouvir Conversas de Género. Mário, bom dia, como está? Bom dia, como vai? Estou bem, obrigada. Quero começar por perguntar-lhe o que é a masculinidade. Suzana, essa é uma pergunta que é difícil de responder rapidamente, mas de forma sintética, seria afirmar que a masculinidade ela não se define por si própria, porque estamos falando de gênero. Gênero é sempre uma definição relacional, ou melhor dizendo, é um conceito relacional. Portanto, masculinidade é tudo aquilo que é masculino, em oposição, de alguma maneira, a tudo que não é masculino. E por que é difícil responder? Porque a masculinidade ela se impõe por si própria. Não que ela seja um valor absoluto, ela possui características próprias e específicas, mas ela se impõe de uma maneira que se põe como natural. Por exemplo, na língua portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal, é muito comum se ver mães se virarem para um filho e dizer assim, se ele está a brincar com bonecas, muito cedo, né? Com 4 anos, o menino vai brincar com bonecas. Da irmã, que esteja, uma amiga, que seja. E dizer assim, isso não é coisa de homem. O menino ouvir isso desde muito cedo. Isso não é coisa de homem, isso não é coisa que um homem faça. Você deve fazer coisas de homem. E aí você pergunta, o que são coisas de homem? É brigar na escola? É brincar de guerra? É brincar de coisas violentas? Não, isso não são coisas de homem. Ou não são coisas só de homem. Enfim, o que são coisas de homem? Quando se vai educar uma criança, a gente tenta dizer o que são coisas de um menino. Não, as coisas de menino são aquilo que não são coisas de menino. O menino, ao crescer, ele vai aprendendo que aquilo que vai torná-lo um homem é aquilo que não é ser mulher. Ou seja, a masculinidade funciona como um termo oposto ao ser feminino? Exatamente. Se formar como característica do indivíduo a partir do momento que ele entende que essas características não são dadas ao feminino, não são do feminino. Então, de que forma e porquê é que a masculinidade se transforma num objeto de disputa entre os indivíduos? Se torna um objeto de disputa porque aí são os seus desdobramentos, né? Porque aí temos que pensar primeiro de que lado estará essa masculinidade, ou de que maneira se exerce a masculinidade cotidianamente, a partir de uma perspectiva de autoridade. Uma das características que é imputada à masculinidade é o uso da autoridade. Somos continuamente levados a pensar que, por exemplo, uma mulher autoritária é uma mulher masculinizada, por exemplo. Aqui no Brasil e na imprensa internacional, por exemplo, logo quando Angela Merkel chegou ao poder na Alemanha, ela era tratada como uma mulher masculinizada, autoritária, severa, etc. E, claro, muitas vezes, por causa disso, a sua sexualidade era colocada em discussão. E a imprensa internacional a tratou durante muitos anos dessa maneira. A dama do coração de ferro, ou coisas parecidas. Como foi com a Thatcher? Angela Merkel só se torna feminina, ou melhor, passa a ser tratada como uma mulher, no momento em que ela se comove com aquela foto da criança síria, do bebê sírio morto numa praia do Mediterrâneo. E ela muda a sua política. A partir dali, ela começa a ser vista como mulher. Portanto, a masculinidade ela está marcada por essa autoridade. E, portanto, a autoridade, ou melhor dizendo, exercício de poder, é algo que está sempre em disputa. E podemos dizer com isso que ela está em disputa porque se tem em disputa o poder. É claro que estamos falando de senso comum. Há formas de exercício da identidade de gênero no senso comum.
E esse senso comum estabelecer essa relação. Entre homens, por exemplo, voltando a grupos de meninos, quantos psicólogos sociais chamam a atenção que sempre haverá um menino, um grupo, que irá se destacar por poder exercer a sua autoridade de maneira mais desenvolta e se tornando um líder natural. E se formos ver como é esse líder natural, aspas, nesse líder natural, ele possui características que são normalmente dadas ou são imputadas à masculinidade. Por exemplo, num grupo de meninos, aquele que for o maior e o mais forte tem já de saída características mais relevantes para exercer a autoridade, porque já se apresenta como alguém dotado de características flagrantemente masculinas. Força e tamanho. Por exemplo, uma das características mais claras da masculinidade é o exercício da força. E isso, dito pelos antropólogos, desde pelo menos, século XIX, se vai estudar as sociedades mais primitivas, e primitivas, por favor, entre aspas, aí, mas sociedades muito antigas, e que se verifica que os papéis de gênero foram determinantes para estabelecer essas relações, quando se vai dizer que o homem era a atividade de caça e proteção do grupo social eram inerentes aos indivíduos do sexo masculino, enquanto o cuidado da alimentação e daquilo que poderia se chamar de casa era dado à mulher. Para a proteção do grupo social, para a caça e atividades, vamos dizer, externas, num mundo cheio de perigos, era necessária a força física. E essa força física foi se mantendo como uma característica clara para a identidade masculina, como algo que determina a identidade masculina. Se você for observar as maneiras como se define, ou melhor, como se observa os indivíduos do sexo masculino, serão mais homens, no senso comum, aqueles dotados de alguma característica física que identifica essa força, do que os homens mais fracos ou menores, digamos assim. Entre um homem muito grande e um homem muito pequeno se identifica a masculinidade no homem maior. É mais masculino o homem maior, ou se pretende que o homem grande seja mais masculino do que o homem pequeno, ou o homem mais forte e o homem mais fraco. Essa força é a primeira maneira de se estabelecer uma identificação com a masculinidade. A preocupação das mães para que os filhos sejam, de alguma maneira, saudáveis e identificar essa saúde com determinadas características físicas, como a força, por exemplo. E esses meninos, se não forem fortes, não serão meninos saudáveis. Enquanto que não se espera que uma mulher ou uma menina seja forte. Não se espera isso. Nem é desejável. Nem é desejável. Normalmente, uma mulher fisiculturista, que tem os músculos todos definidos, etc., no senso comum é tratado como uma aberração. Como é que se constrói uma sociedade patriarcal sobre os ombros da masculinidade e quais são os seus efeitos? Bem, eu vou começar pelo final, porque os efeitos estão em volta. Então, onde estamos? Onde estivermos. Eu não conheço sociedade no mundo que não seja patriarcal. Tirando algumas exceções em África. Há algumas exceções, mas são sociedades que não são dominantes, ou seja, elas não se constituíram como Estados modernos. Os Estados modernos mantiveram o patriarcado, tanto que se fala em direito, necessidade de valorização e destinação de direitos às mulheres. Se o Estado moderno não tivesse essa concepção, essa formulação patriarcal, as mulheres não estariam procurando garantir seus direitos. Portanto, o Estado moderno é patriarcal. É claro que eles sobrevivem em pequenas sociedades, pequenos grupos sociais, em que se exerce um poder feminino muito grande. Sociedades africanas, sim, eu conheço estruturas familiares africanas, por exemplo, mas grupos familiares ainda existem com um poder feminino muito grande em África. Ou de famílias africanas, de origem africana, em que o poder feminino é exercido de maneira muito clara. A questão é que, muitas vezes, esse poder feminino pode ser exercido em nome de um homem, por exemplo. É muito curioso porque eu já presenciei uma situação dessas, um poder feminino exercido por um homem. Exercido por um homem ou mais, em nome de um homem. Normalmente o patriarca que já faleceu. Isso é muito comum na sociedade ocidental, na sociedade portuguesa e na sociedade brasileira. A matriarca que ocupa o lugar de poder porque o patriarca já faleceu ou está ausente. E ela exerce esse poder em nome dele. Quando ele retorna, ou se ele não retorna,
esse poder volta a ser exercido por ele, ou é exercido em nome da memória dele. Ela só tem esse poder porque ele existiu em determinado momento. Mas as sociedades ocidentais, eu não me atrevo a falar muito do Oriente, apesar de ter algum conhecimento, mas não me atrevo a falar das sociedades do Oriente, daquilo que nós chamamos genericamente de Oriente, mas nós acabamos adotando um patriarcado que formulou aquilo que está no fundo da sociedade ocidental, que vem da constituição da cultura romana. Ao longo da Idade Média Europeia, e por que eu estou centrando na Europa? Porque essas concepções serão levadas para o resto do mundo através do colonialismo. Os impérios coloniais vão impor essa formação social aos outros espaços. A gente sabe, por exemplo, aqui na América do Sul, os habitantes da América do Sul, que especialmente conviveram com os portugueses ou que sofreram a colonização portuguesa, não tinham esse tipo de estrutura social, não tinham esse tipo de organização social. E acabaram sendo levados a adotar essa estrutura social por força do colonialismo. Então, por exemplo, uma imagem muito clara, que a gente vai chamar de patriarca, mas que na sociedade contemporânea, pelo menos desde o século XIX, passou a ser denominado como chefe de família, passa a ser uma figura que passa a existir nas sociedades indígenas da América do Sul, por exemplo, coisa que era desconhecida até então. Mas como é que elas começam a existir? Exatamente por força de uma organização social, de um Estado imperial que se estendeu por todo o Mediterrâneo, que foi o Império Romano, que levou o direito romano para esses espaços, entendendo que o direito romano eram as leis que organizavam esse império e que deram estrutura de sobrevivência a esse império por quase 800 anos, e com uma estrutura social, uma estrutura legal, jurídica, tal, que conseguiu sobreviver para além da existência desse Estado, permaneceu na Idade Média e foi sendo recuperado gradativamente na medida que a sociedade europeia foi se transformando e passando para a modernidade, sendo mantido o espírito do direito romano. Não existe universidade onde se ensine direito que não se ensine direito romano, que os dispositivos legais permaneceram na ideia de justiça para toda parte, isso aí eu já verifiquei, mas que é muito interessante que era o princípio do direito romano, a organização a partir da família, né, a organização social a partir da família, centrada na figura do patriarca. E um patriarca que tinha um poder quase divino, digamos assim. Era um princípio denominado pater familias, que era o direito sobre a vida e a morte de todos os seus agregados. Então, ele tinha o direito sobre a vida e a morte dos seus familiares consanguíneos e dos seus agregados. Aí esses agregados sejam aqueles que vivem em volta, de alguma maneira, dessa família, os escravos, os servos, quem quer que fosse dependente deles. E esse homem que exerce esse poder, ou que exercia esse poder, ele foi sendo mantido ao longo do tempo. Pelo menos a gente sabe que até a instituição do Estado moderno era muito comum existir o pater familias, ou melhor, muito comum existir a reivindicação desse direito. Né? A literatura é coalhada dessas ideias. Né? Os pais que vão matar as filhas porque elas resolveram casar com homens que eles não aprovavam. Então, eles podem matar a filha, podem matar o homem, podem fazer o que eles quiserem, porque é um direito que eles assistem. Nossa, quanto literatura romântica não foi escrita sobre isso. Né? E hoje a gente ri, mas era uma coisa séria, porque era um direito dado, ele tinha esse direito. Ele não seria de forma alguma questionado. E isso era muito definido e era muito curioso porque era uma coisa que atravessava classes sociais, não dependendo da posição social que o indivíduo tivesse. Por exemplo, entre famílias de escravos no Brasil, sabe-se que esse direito era dado ao homem escravo, negro, portanto, que fosse casado com uma mulher escrava e tivesse filhos escravos, esse tipo de rebelião à sua autoridade fosse feita, né, fosse exercida, ele tinha esse direito de matar a esposa, se fosse um caso de adultério, se ele tem direito de matar a filha ou o filho, ou o que quer que fosse. Então, assim, esse direito absoluto sobre a vida dos outros é o que vai constituir, num primeiro momento, sobre a vida dos cidadãos, é aquilo que vai constituir primeiramente a ideia da sociedade patriarcal. E por isso que é dado a esse homem esse centro, esse lugar central, né? Essa posição central, e por isso que vai se denominar sociedade patriarcal, porque exerce-se o poder como patriarca. É claro que esse poder, o exercício desse poder foi modulado, especialmente nos últimos 200 anos, mas ele está aí para ser reivindicado. Não é à toa que a gente vê movimentos de homens conservadores reagindo de maneira muito violenta ao feminismo. Né? E mesmo até mulheres reagindo ao feminismo de maneira muito violenta hoje.
E já que estamos a falar de história, na semana passada, no sábado, celebramos o 25 de Abril, que pôs fim à ditadura em Portugal. Como é que evoluiu a masculinidade, isto de ser homem, com a Revolução dos Cravos? Olha, ser homem após a Revolução dos Cravos deve ter sido um alívio, porque o Estado Novo constituiu um ideal de masculinidade muito fechado. Eu não sei se você lembra daquela série de painéis, A Lição de Salazar. Bem, eu acho que toda a gente em Portugal está familiarizada com essas imagens, mesmo que não tenha vivido durante o período ditatorial. Sim, o primeiro painel é aquele que fala da casa. E existe o homem entrando dentro da casa e a família aguardando ele, a sua entrada, provavelmente para a hora de uma refeição, porque a mulher está ao lado do fogão, o menino está lendo ou aparentemente estudando, e a menina brinca com bonecas. Ali está definido exatamente quais são os papéis. Cabe ao homem ir para a rua, a mulher ficar dentro de casa, a menina é educada para provavelmente ocupar o lugar de mãe no futuro, e o menino é educado no sentido formal, porque ele está a estudar. Portanto, há papéis muito definidos ali. O alívio está porque eu acredito que a partir do 25 de abril isso se torna uma opção. Ou seja, passa a existir outras possibilidades. Não há um destino. É claro que, no caso da sociedade portuguesa, isso foi se transformando mais vagarosamente do que em outros lugares do mundo. Mas essa transformação, que é uma transformação, acho que generalizada, pelo menos no Ocidente, da qual se vive uma crise até hoje, que é quando o homem começa a perceber que ele não está destinado a ser o chefe de família. Isso não é um destino, ser chefe de família. Não é um destino ser o homem trabalhador. Não é um destino ser o homem que supre as necessidades da casa. Não é um destino ocupar um lugar de destaque social, por menor que seja esse grupo social. Não é um destino ser o mais forte, não é um destino ser o mais poderoso, não é um destino ser o mais. Eu diria que é muito interessante que, voltando para a minha área de conhecimento específico, que é quando vamos observar o aparecimento na literatura de muitos homens em dúvida, a partir do 25 de abril. O neorrealismo português foi uma tentativa de construir alguns heróis anti-Estado Novo, portanto revolucionários, portanto heróis. Eu diria que a literatura começa a perceber que o 25 de abril começa a se aproximar quando começa a construir os anti-heróis ou os não-heróis. A literatura começa a falar que você não precisa ser um herói. As suas dúvidas já são suficientes para corroer o regime, para fazer o regime cair. Então eu posso ter dúvidas. O direito à dúvida, o direito a vacilar, o direito a hesitar. É um direito. Eu não preciso ter todas as respostas todo o tempo, para tudo. É claro que, se a gente pensar que se os capitães de abril tivessem tido alguma dúvida, não teríamos tido 25 de abril. É muito interessante observar a trajetória deles ao longo do tempo, porque eles recusaram a posição de heróis. Salgueiro Maia não quis ser herói, tratado como herói. Foi um homem que teve idas e questões particulares, e foi um ser humano, se conformou em ser humano. Isso é muito interessante. Aliás, se a gente for pensar, isso é muito legal, se pensarmos na história recente de Portugal, não há heróis no sentido tradicional. Os heróis ficaram no passado. Então deixa eles lá quietos no canto deles, vamos até questioná-los, mas não temos mais heróis. Em termos literários, em termos artísticos, de uma maneira geral, o herói seria aquele que atrai para si todas as grandes características masculinidade. E é muito interessante, essa eu não posso deixar de falar, essa que é genial, que a gente pensar que o grande herói da literatura portuguesa, o Vasco da Gama, pelo menos um poema épico, Os Lusíadas, né? Ele não é um herói no sentido clássico da coisa. Camões elege um tipo masculino bem diferente daquilo que havia até então. Ele é completamente oposto do herói de cavalaria, que foi o predominante até então, né? E poucos serão aqueles que virão a ser heróis como ele ao longo da literatura. Na verdade, ele vira um grande projeto. Eu fico lembrando essa de Queiroz, e o Essa constrói muitas vezes alguns heróis que gostariam de ser como o Vasco da Gama, mas não chegam nem perto. Porque ele é tão interessante. Ele é um diplomata, ele é um homem de Estado, digamos assim. Ele é um comerciante, ele é alguém que conversa, ele não age de maneira violenta, nunca. Ele é o anti-tudo. E detalhe, é um cavalheiro. Quando ele vai com a Tétis para a Ilha dos Amores, ele não pega a ninfa. Os marinheiros vão lá e pegam a ninfa. Ele não vai pegar, ele vai ficar conversando com ela. É um homem educadíssimo. É um homem educadíssimo. É muito interessante.
E esse herói ficou adequado bastante a determinadas perspectivas do Estado Novo, que é a história portuguesa toda revista do Estado Novo, mas é mais interessante ainda observar que nunca se conseguiu levá-lo a aderir aos valores de uma masculinidade tradicional. Ele era muito complicado para isso, quer dizer, ele estava muito além disso. É quase um homem moderno, digamos assim. Mário, muito obrigada por ter estado aqui no Conversas de Género. Prazer. Um beijinho. Um beijo, muito obrigado, bom dia.